Olha quem tá aqui. Vamos lá? Amigo, o que tu vai fazer? Solta, amiga. Eu estou usando minha empresa todo dia. Deixa eu prender amanhã. Tá bom. Vamos lá, gente. Capítulo 17. Capítulo 17. Ué. Agora eu me perdi. Gente, alguém sabe me dizer onde tá? Em cima, né? Só torções aqui em cima, todinho. Aqui, Ok. puxa a lateral, desse lado aqui fica liso. Oi, gente. Tá horrível pra adicionar aqui. Eu e essa... Olá. Tudo bem? Agora vai.
Então tá, gente, a gente tá no relacionamento curado. Número 1, é isso? Alguém pode me dizer aqui? Olá, gente. Vamos ver se agora vai. Eu vou ler aqui, ó. Pode ser, Ingrid, pode ser. Vi que você me mandou aqui agora. Vou sair, gente. A Ingrid vai me chamar. Beijo. Computador. Agora vai, gente. Fé no Pai que a live sai. Agora vai dar certo. Ela vai entrar pelo dela. Eu acho que agora não vai cair mais. Agora vai, em nome de Jesus. Vamos ver se ela já entrou. Só ela entrar que a gente já coloca ela. Vamos ver se vai dar certo. Que a gente não sabe o que tá acontecendo com a internet dela lá. Deixa eu mandar pra ela aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Agora vai dar certo. Vamos ver quando ela entrar. Vai dar certo. Oremos que vai dar tudo certo, sim. Eu vou chamar a Mayara, gente. Falta só ela entrar aqui. Agora acho que é só alguém avisar ela que a gente entrou, né? Deixa eu ver se eu consigo mandar mensagem aqui. Deixa eu ver se ela entra já agora. A gente tá complicado. Agora é só ela entrar. Meninas, avisem pra Mayara fazer um favor que a gente já entrou na live. Só falta ela entrar. Se ela aparecer aí, gente, avisa. É isso aí, Gabriela. Vai dar certo porque o Espírito Santo é reto, é isso mesmo. Só falta ela entrar, gente. Eu tô bem, como é que vocês estão? Como é que vocês estão, hein? Vamos ver, gente. Eu não sei se ela tá usando Wi-Fi ou ela tá usando a internet dela. Mas geralmente a internet dela não é ruim, não.
Só o Wi-Fi, dependendo. O que mais vai ter? Vamos ver, gente, se ela vai entrar. Porque já tá aqui já 10 minutos que ela não vem, né? Ah, peraí, que eu vou conseguir convidar ela agora. Que ó... Mayara, o que que você tá usando? Wi-Fi ou 4G? O que mais vai ter, mano? Internet da Maraísa que ela tá usando. Pega a internet do Juliette, que ela funciona. É mesmo? Eu não sei o que que acontece, não, juro por Deus. Gente, eu acho que ela tá usando 2G. Botar um filtro, né, que ninguém merece. Eu acho. Mayara, você tá usando 4G? Mas Tá usando 4G? aqui, Agora vai. o coração dela. Pegou do Juliette? Agora Do vai. Juliette vai. Nossa, subiu o número de pessoas. Ah, porque tá no... Ah, entendi. Tá, vamos lá. Segue. Vai, Ingrid. Não, fica... Ingrid. Olha, nós estamos no Leitura, 17. gente, da Maiara, um curso de milagres. Sim, ó, 17, parte 5. Oi, meninas, tudo bem? Oi, querida. Ai, que alegria de ver vocês. Ó, gente, para quem chegou de paraquedas, a gente vai fazer a leitura do livro agora, um curso em milagres, certo? A gente está no capítulo 17, na parte 5.1. Vamos começar agora a ler. Vai. Quem vai ler? É a parte 1? É. O número 1, Ponto né? 1. Vou ler. O relacionamento santo é a expressão do instante santo na vida desse mundo. Como tudo que diz respeito à salvação, o instante santo é um instrumento prático que é testemunhado pelos seus resultados. O instante santo nunca falha. A sua experiência é sempre sentida. No entanto, sem expressão, ela não é lembrada. O relacionamento santo é um lembrete constante da experiência na qual o relacionamento veio a ser o que é. E como o relacionamento não santo é um hino contínuo de ódio em honra daquele que o fez, assim também o relacionamento santo é uma alegre canção de honra ao Redentor dos relacionamentos. O relacionamento santo, um passo importante em direção à percepção do mundo real, é aprendido. É o velho relacionamento não santo transformado e visto de forma nova. O relacionamento santo é uma realização fenomenal de ensino. Em todos os seus aspectos, como se inicia, se desenvolve e vem se realizar, representa a reversão do relacionamento não santo. Se consolado nisso, a única fase difícil é o início. Pois aqui a meta do relacionamento é abruptamente deslocada para ser exatamente o oposto do que era. Esse é o primeiro resultado de oferecer o relacionamento ao Espírito Santo, para que ele o use de acordo com os seus propósitos. Gente, esse convite é aceito imediatamente. O Espírito Santo não perde tempo para introduzir os resultados práticos do pedido que lhe é feito. De imediato, a sua meta substitui a tua. Isso é realizado muito rapidamente, mas o relacionamento parecer perturbado, desunido e até mesmo bastante angustiante. Caraca! Isso é realizado muito rapidamente, mas faz o relacionamento parecer perturbado, desunido e até mesmo bastante angustiante. A razão disso é bastante clara, pois o relacionamento tal como é está em desacordo com a sua própria meta e é claramente inadequado ao propósito que foi aceito para ele.
Em sua condição não santa, a tua meta era tudo o que parecia lhe dar significado. Agora parece que não faz nenhum sentido. Muitos relacionamentos foram rompidos nesse ponto e a busca da antiga meta restabelecida em outro relacionamento. Pois uma vez que o relacionamento não santo aceita a meta da santidade, nunca mais pode ser o que era. A tentação do ego passa a ser extremamente intensa com essa alteração nas metas. Pois o relacionamento ainda não mudou o suficiente para que a sua primeira meta perca por completo a atração. E a sua estrutura é ameaçada pelo reconhecimento de que ele é inadequado para cumprir seu novo propósito. O conflito entre a meta e a estrutura do relacionamento é tão evidente que não podem coexistir. No entanto, agora a meta não vai mudar. Firmemente estabelecida na relação não santa, não existe outro caminho, senão o de mudar o relacionamento de modo a se adequar à meta. Até que essa solução feliz seja vista e aceita como a única maneira de sair do conflito, o relacionamento pode parecer intensamente desgastado. Não seria mais benigno deslocar a meta com maior lentidão? Porque o contraste seria obscurecido e o ego ganharia tempo para reinterpretar cada passo lento de acordo com seu desejo. Só um deslocamento radical no propósito é capaz de induzir a uma completa mudança de ideia a respeito da razão de ser todo o relacionamento. À medida que essa mudança se desenvolve e, afinal, realizada, ele cresce, passando a ser cada vez mais benéfico e alegre. Mas, no início, a situação é vivenciada como muito precária. Um relacionamento empreendido por dois indivíduos para os seus propósitos não santos, repentinamente tem a santidade como sua meta. Quando esses dois completam seu relacionamento do ponto de vista desse novo propósito, inevitavelmente ficam horrorizados. A sua percepção de relacionamento pode até mesmo vir a ser bastante desorganizada. E apesar disso, a maneira antiga de organizar a percepção já não serve ao propósito que concordarem em alcançar. Caramba. Esse é o momento da fé. Deixaste que essa meta fosse estabelecida para ti. Isso foi um ato de fé. Não abandones a fé agora, que as recompensas da fé estão sendo introduzidas. Se acreditaste que o Espírito Santo estava lá para aceitar o relacionamento, por que não acreditarias agora que ele ainda está lá para purificar aquilo que tomou sua orientação? Tem fé no teu irmão, naquilo que apenas parece ser um momento difícil. A meta está estabelecida e o teu relacionamento tem a sanidade como propósito. Pois agora te achas em um relacionamento insano, reconhecido como tal à luz da sua meta. Agora, o ego aconselha da seguinte forma: substitui-se por um outro relacionamento, ou a qual a tua meta anterior era bastante apropriada. Só pode escapar do teu desespero livrando-te do teu irmão. Não precisas partir inteiramente se escolheres não fazê-lo, mas tens que excluir as tuas principais fantasias do teu irmão para salvar a tua sanidade. Não ouças isso agora. Tem fé naquilo que te respondeu. Ele ouviu. Não foi bastante explícito na sua resposta? Tu não és totalmente insano agora. Podes negar que ele te deu uma declaração das mais explícitas? Agora ele pede fé por um pouco mais de tempo, mesmo na desorientação. Por isso, passará e verás a justificação da tua fé emergir, para te trazer uma convicção resplandecente. Não abandones agora e nem abandones o teu irmão. Esse relacionamento renasceu como um relacionamento santo. Aceita com contentamento o que não compreendes e deixa que isso seja explicado a ti à medida que percebes o propósito que opera nele para torná-lo santo. Acharás muitas oportunidades para acusar o teu irmão pelo fracasso do teu relacionamento, pois haverá momentos em que ele parecerá não ter propósito. Uma sensação de falta de objetivos virá te assombrar e lembrar-te-ás de todas as formas nas quais alguns dias buscaste satisfação e pensaste que a tinhas achado. Não esqueças agora da miséria que realmente achaste e não inspires vida ao teu ego cambaleante, pois o teu relacionamento não foi rompido, ele foi salvo. Tu és muito novo nos caminhos da salvação e pensas que perdeste o teu caminho.
O teu caminho está perdido, mas não penses que isso é uma perda. No que és novo em ti, lembra-te de que tu e o teu irmão começaram outra vez juntos. E toma sua mão para caminharem juntos, por uma estrada muito mais familiar do que agora acreditas. Não é certo que vais te lembrar de uma meta imutável através da eternidade. Não é certo que vais te lembrar de uma meta imutável através da eternidade? Não é certo que vais te lembrar de uma meta imutável através da eternidade? Pois escolheste apenas a meta de Deus, da qual a tua intenção verdadeira nunca esteve ausente. 10º, né? Através da filiação se ouve a canção da liberdade. Em eco alegra a tua escolha. Tu te uniste a muitos no instante santo e eles se uniram a ti. Não pense que a tua escolha te deixará sem consolo, pois o próprio Deus abençoa o teu relacionamento santo. Une-te à bênção de Deus e não retenhas a tua, pois tudo o que ele necessita agora é tua bênção, de modo que possas ver que nele repousou a salvação. Não condenes a salvação, pois ela veio a ti, e dê em boas-vidas a elas juntos, pois ela veio para unir a ti e a teu irmão em um relacionamento no qual toda filiação é abençoada em conjunto. Vós fizeste juntos um convite ao Espírito Santo para que ele entrasse no vosso relacionamento. De outra forma, ele não poderia ter entrado. Embora possas ter feito muitos equívocos desde então, fizeste também enormes esforços para ajudá-lo no teu trabalho. E ele não deixou de apreciar tudo o que fizeste por ele. Ele nem sequer vê quaisquer equívocos. Tu tens sido grato desse mesmo modo com teu irmão? Tens consistentemente apreciado os esforços positivos e deixado de ver os equívocos? Ou a tua apreciação oscilou e passou a ser tênue diante de que parecia ser a luz de seus equívocos? Talvez estejas agora... Ô, amigo, quer uma ajuda? Eu levo. Então. Gente, só um minuto aqui, deixa eu ajudar a Juliette. Ele tá me puxando aqui da cadeira, me virando, para não atrapalhar. Vamos lá. De outra forma, ele não poderia ter entrado. Embora... Como é que é? Tá. Tu tens sido grato desse modo para com teu irmão? Tem consistentemente apreciado os esforços positivos e deixado de ver os equívocos? Ou a tua apreciação oscilou e passou a ser tênue diante do que parecia ser a luz dos seus equívocos? Talvez esteja agora empreendendo uma campanha para acusá-lo pelo desconforto da situação em que te achas. E por essa falta de agradecimento e gratidão, tu te tornas incapaz de expressar o instante santo e assim o perdes de vista. Gente, não é de rir não, tá? O riso é de aflição, tá? A experiência de um instante, por mais forte que possa ser, enquanto isso, ele faz a maquiagem. Tentando, né? Vai dar certo. Estou terminando já, eu vou passar para as meninas. A experiência de um instante, por mais forte que possa ser, é facilmente esquecida se permite... Peraí, gente. A experiência de um instante, por mais forte que possa ser, é facilmente esquecida se permite que o tempo se feche sobre ela. Ela tem que ser mantida brilhante e amável na tua consciência do tempo, mas não encoberta dentro dele. O instante permanece, mas tu onde estás? Agradecer a teu irmão é apreciar o instante santo. Permitir que seus resultados sejam aceitos e compartilhados. Atacar o teu irmão não significa perder o instante, mas fazer com que ele seja impotente em seus efeitos. Tu recebeste um instante santo, mas podes ter estabelecido uma condição na qual não podes usá-lo. Como resultado, não conheces que ele ainda está contigo. E excluindo-te da expressão do instante santo, negaste a ti mesmo o benefício que vem dele. Reforças isso a cada vez que atacas o teu irmão, pois o ataque necessariamente te cega para ti mesmo. E é impossível negar a ti mesmo e reconhecer aquilo que foi dado e recebido por ti. Tu e o teu irmão estão juntos na presença santa da própria verdade. Tu e teu
estão juntos na presença santa da própria verdade. Aqui está a meta, junto contigo. Não achas que a própria meta por si mesma arranjará com contentamento os meios para a sua realização? Verdade. É exatamente essa mesma... Oh, meu Deus. Essa mesma discrepância entre o propósito que foi aceito e os meios como eles se apresentam agora, que parece fazer te sofrer, mas que faz o céu contente. Se o céu estivesse fora de ti, não poderias compartilhar do contentamento celestial. Entretanto, porque está dentro, o contentamento também é teu. Vos estáis unidos em propósito, mas ainda permanecerem separados e divididos em aos meios. No entanto, a meta é fixa, firme e inalterável, e os meios certamente se adequarão, posto a meta é segura. E vós ireis compartilhar do contentamento da filiação, por ser assim. À medida que começa a reconhecer e aceitar as dádivas deste tão livremente... Vamos lá. À medida que começa a reconhecer e aceitar as dádivas que deste tão livremente ao teu irmão, que deste... À medida que começaste a reconhecer e aceitar as dádivas que deste tão livremente ao teu irmão, aceitarás também os efeitos do instante santo e os usarás para corrigir todos os teus equívocos e libertar-te de seus resultados. E aprendendo isso, terás também aprendido como liberar toda a filiação e oferecê-la, dando graças com contentamento a quem te deu a tua liberação e a quem quer estendê-la através de ti. Ô, Glória! Vamos. Gente, eu vi algumas pessoas perguntando aqui nos comentários o que a gente está fazendo. A gente está fazendo a leitura de um livro agora. O nome é Um Curso em Milagres. É esse perfil aqui que iniciou a live, Leituras da Maiara. A gente tá, para quem perguntou também, a página do PDF é a 487 agora. No livro é qual? Agora a gente está na 387, mas a gente começou na 383, né? Que é o 383, número 5, Relacionamento todo. Não é? Eu vou ler o próximo, tá? Estabelecer a meta, né? Sim. Ana, ela tá quase saindo pro trabalho. Aí ela falou que ela tinha feito uma anotação com relação a isso que a Mayara leu. Se ela poderia subir para poder falar algumas coisas com relação a isso que a Mayara leu agora. Se vocês quiserem que eu saia. Não, eu desço uma das meninas e já Então subo tá. elas, que a Jana vai só comentar e sobe. Pode, amiga, pode descer. Posso te descer, Elissa? Tá, já te desço e já te subo. Deixa eu subir a Jana. Eu acho que deu certo aqui. Quem Deixa está eu ver. moderando? Quer tirar os comentários? A Thaísa tá moderando, mas se você achar melhor, eu tiro. Oi, gente. Oi, Jana! Voltamos à programação normal. Oi? Voltamos à programação normal. Glória Gente, esse capítulo Deus. mexeu tanto comigo. Então, esse capítulo tá lindo. Nossa, do começo, né? Do começo. Essa aqui é a parte, eu falei pra Ingrid que eu ia falar rapidinho, porque eu já tô saindo para trabalhar, que eu queria, porque fica bastante dúvida, né? Sobre o que é o instante santo e sobre o que é o relacionamento santo, né? Que a gente tá falando aqui bastante, vai falar até o final desse capítulo. E se a gente não entender agora, nessa parte 5, as demais vão ficar mais complicadas, né? Da gente compreender. Gente, Então, aqui, filtro o instante santo é quando a gente se vê unificado com a filiação. Então, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo aqui agora é um instante santo. O instante santo vai ser todos os momentos que a gente se vê unificado com a filiação. E o relacionamento santo é quando a gente vê o outro sem o aspecto do ego. Então... Peraí. Oi? Peraí, que Ana aqui. Ela tá caçando o filtro.
Ah, caiu. Tá. Já Então, o subo ela. relacionamento santo é quando a gente vê o outro sem um aspecto do ego. A irmã tá aí? Tá tudo mundo travado? A irmã tá, acho que ela tá com a câmera. Tá, continua a esperar ela voltar. Sei que você acha que dá pra continuar. Ela deve voltar já. Já solicitei Oi, já pra ela irmã, entrar tudo aqui bem? novamente. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Que bom, voltamos à programação normal, né, meninas? Graças a Então, Deus. aqui sobre o relacionamento santo, então esse momento que a gente está vivendo aqui agora, ele é um instante santo, né? E o relacionamento santo é todas as nossas relações, né? Deus, ele é um Deus de relacionamento. Então, tudo que a gente vive com as pessoas ao nosso redor, e quando a gente fala de relacionamento, às vezes a gente só pensa no relacionamento amoroso, né? Mas são todas as relações que a gente vive, que a gente constrói, que a gente tem, né? Isso são todos relacionamentos santos, né? O Ingrid, ela bem. tá pedindo pra... Só um minutinho, Jana. A Mayara tá pedindo pra chamar ela. Tá bom. A Ingrid tá muda. Perdão, eu tava subindo ela já. Jesus, a cara dela. Agora foi. Então, vou concluir aqui rapidinho. O relacionamento santo é quando a gente vê o outro, né, sem o aspecto do ego. Então. Ah, tá travada? Bichinha. Ai, o 4G dela tá igual o da Maraísa. Mas daqui a pouco vai funcionar. Tadinha. O seu também tá Vai que ela travando volta. pra mim agora, Ingrid. Meu Vai. Deus. Ah, tá vendo a Oi, convivência. gente. Boa tarde, meninas. Saudade de todo mundo. Então, vocês estão travando pra mim, Jesus. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Te ouvindo. Então, Inclusive, se você está normal pra mim. Essa... irmã tá travada, a Mayara também, a Ingrid também, só tô ouvindo a voz agora. Mas vocês estão me Voltou? ouvindo? Mas voltou agora. Pra mim pra mim também. tá normal. Então vou continuar. Pode Então, continuar. o bem, o amor e a cura, eles estão comigo, eles nascem comigo e o mal não pode destruir, né? Então, a gente tem que ter bem essa concepção aqui quando fala sobre relacionamento, né? O relacionamento santo, o que que é parte do outro e o que que é parte minha, né? Qual é a minha responsabilidade nos relacionamentos que eu construo. Então, eu tenho que ter isso bem claro na minha mente. Qual é a minha responsabilidade nas relações que eu construo, né? Eu estou sendo guiada pelo ego ou eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo? Quando a gente tem isso bem claro na nossa mente, as nossas relações, elas costumam... a gente costuma enxergar as coisas de outro aspecto, né? Gente, vocês estão travados para mim. Saiu os comentários, agora saiu tudo. Acho que eu tô sozinha. Ai, que susto! Não, amiga, eu tirei os Tá aqui. comentários. Não, eu só tirei os Ah, comentários tá, ok. mesmo. Então, quando você tem sobre metas, né? A gente precisa ter metas para a gente construir as nossas relações e para a gente ter relações saudáveis, né? Então, eu não tenho que ter uma meta sobre o outro, mas uma meta sobre o que que eu quero. O que que eu quero numa relação. O que que eu posso me permitir? Qual é o meu limite? Então, se a gente não conhecer isso da gente, a gente vai ultrapassar nossas barreiras e a gente vai permitir ser guiado pelo ego. Aí, quando a gente é guiado pelo ego, a gente costuma fazer coisas que a gente não faria, né? Se a gente tivesse num relacionamento santo, se a gente tivesse num instante santo, né? Porque o ego, ele contradiz tudo que vem do Espírito Santo. Então, a gente tem que ter essa meta, né? Que é que para eu criar um relacionamento, eu tenho que entender o propósito, né? Qualquer relação que eu vou ter, que eu vou construir, eu tenho que entender o propósito daquela relação para minha vida, né? O Espírito Santo orienta, né? E o ego, ele só quer a sua confiança, mas ele não te orienta. O Espírito Santo, ele já te orienta. Então, sempre que a gente for, qualquer relação, qualquer pessoa que a gente for conhecer, que a gente for se relacionar, que a gente for conviver, a gente sempre tem que entregar o instante santo, que é o quê? A unificação com o Espírito Santo. Porque se eu
não entrego ao Espírito Santo essa relação, qual é a chance de dar certo, né? Porque eu não vou estar sendo guiada pelo Espírito Santo, eu vou estar sendo guiado pelo ego. A irmã tá travada e a Mayara saiu de novo. Gente, vamos benzer. O da Mayara tá saindo mesmo, mas eu acho que talvez seja o 4G dela. Tá, vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Pode. Então, a gente se frustra quando nós criamos um relacionamento de ilusões. Então, por que vem a frustração? Porque a gente cria ilusões dentro da gente sobre as pessoas e a gente não enxerga elas como elas são, a gente enxerga o que a gente cria nas pessoas, né? Então, quando a gente está sobre a ilusão, sobre o ego, a gente não constrói relações sobre o relacionamento santo, né? Sobre o instante santo. Né? Então, isso da meta, ela é muito importante, porque não é a meta sobre o outro que eu vou ter que criar. Eu vou criar uma meta sobre mim, sobre o que eu quero, sobre o que eu me permito, sobre qual é meu limite numa relação. Então, isso aqui é muito importante. E toda e qualquer relação, ela tem que ser baseada em quê? No Espírito Santo, né? Se a gente não coloca Deus como o centro de tudo na nossa vida, sobre o centro das nossas relações, sobre as pessoas que a gente convive, sobre o que a gente quer, nada tem chance de dar certo, né? Vocês estão me ouvindo? Tá normal. Não, tá normal, tá normal. Já me respondi que tá normal, tá tudo normal. Eu vou subir a Mayara depois, quando a gente for começar de novo. Eu abro outra live, aí Eu só vou terminar aqui, incluo porque ela eu já agora. vou sair, Na aí você sobe as meninas, né? Então, não dá pra gente avançar na felicidade Tá bom. carregando dentro de nós feridas, né? Então, pra gente poder conseguir seguir, a gente tem que curar primeiro as feridas que estão abertas, e a gente só cura essas feridas através do relacionamento santo, do instante santo, né? Da presença do Espírito Santo pra gente conseguir seguir. Então, a partir do momento que eu sigo com feridas, que eu sigo com mágoas, que eu sigo com traumas, eu não vou conseguir construir nenhuma relação, porque eu vou estar baseado no passado, né? Eu sempre falo aqui e eu vou continuar falando que passado não é lugar nem de referência, nem de permanência, né? Passado é lugar de esquecimento, passou. A gente não tem que se preocupar com o futuro nem com o passado, a gente tem que se preocupar com o presente. E o que eu tenho que fazer hoje para eu ter relações melhores, né? Para eu ter relações saudáveis, para eu ter relacionamentos saudáveis? É eu focar na minha cura, porque através de eu estar curada, através de eu estar guiada pelo Espírito Santo, através de eu conhecer o que eu quero para minha vida, eu vou poder ajudar outras pessoas e vou poder me ajudar principalmente, né? Então, dessa parte daqui, né, a gente tem que pedir a verdade com clareza, né? O que está errado em nós começou na nossa mente. A gente tem que deixar isso muito claro, que o erro ele começa dentro de nós, da nossa mente. Então, às vezes a gente transmite esse erro para o outro, sendo que a gente precisa curar isso dentro da gente primeiro. Meninas, eu vou ter que sair agora que eu vou trabalhar. Vocês continuem, tá bom? Tenho certeza que vai ser lindo e eu vou acompanhar depois, viu? Beijo. Deus abençoe. Um beijo Bom pra trabalho. Amém. trabalho. Beijo. Eu volto, tá bom? Aí eu chamo a senhora, a Elissa e a Mayara de novo. Beijo. Boa tarde, gente. Voltamos. Agora a gente vai dar continuidade. Vou adicionar o pessoal aqui, tá bom? Deixa eu ver se a Mayara entrou. Oi, gente. Voltamos. Olá. Eu só não consigo. Não sei se a Mayara já entrou. Acho que Vou não, botar né? aqui. É que eu só. Eu não tô conseguindo abrir aqui o WhatsApp Web porque o meu computador tá lotado. Não tô conseguindo abrir aqui direito. Só tô vendo notificação. Deixa eu ver. Ela ainda não entrou. A Thaisa também não. Deixa eu ver. Que eu vou adicionar aqui. A Thaís entrou. Ah, entrou. É, já adicionei já ela de moderadora.
Pra avisar ela, é isso que começou. Sim. É só esperar ela entrar. Vai dar certo. Eu acho que a internet estava funcionando antes. Estava, não Sim, estava? Quando a Jana estava? tava. Tava, né? Ah, então de boas. Deixa eu ver aqui. Só ela entrar que a gente já dá continuidade. A gente está lendo o livro Um Curso em Milagres. Nós estamos no capítulo 17, na parte 6 agora. É a parte que a gente vai continuar lendo. Agora só a Mayara Continua. voltar. Aí você Em continua lendo, 6, né? Lícia? Irmã, a senhora tá com o PDF ou Tô. a senhora fica nos comentários? Tá com o PDF? Ah, então tá bom. Deixa eu ver se ela já solicitou. Que ela falou que tava a posto. Ainda não entrou, não. Eu vou colocar um filtrozinho na minha cara. Se eu travar, vocês me falam, viu? Uhum. Olha a diferença da pessoa. Eu também. Eu boto um filtro e melhora tudo. É pra esperar o quê, Thaísa? Olha, gente, o PDF, se vocês quiserem ir em PDF, ele a gente tem aqui nos destaques. Irmã, estão pedindo Melhor pra senhora falar a sobre o gente ler 5. tudo e depois É, falar, né? Não? porque aí a gente faz uma conclusão geral já. É que eu não tô conseguindo acompanhar os comentários. É que sobe muito rápido. Ah, eu também não, porque eu tô sem óculos, então eu leio uma coisa ou outra que passa assim na minha vista. Falta só a senhorita Mayra Carla entrar. Deixa eu mandar aqui pra ela ver que está ao vivo. Tem na Amazon Tem livro na físico, Amazon, né? tem algumas livrarias também. Em São Paulo tem algumas livrarias. Tem no Mercado Livre também. Esse da Maiara, eu sei que quando eu e minha amiga pedimos, a gente comprou em Curitiba o dela. E ele tem duas versões. Ele tem a versão de capa dura e o menorzinho, né? Que esse dela é bem grande, mas ele tem uma versão menorzinha também. Quem está acompanhando o PDF agora é a página 487 também. Gente, cadê a Mara Carla? Voltou. Ela voltou a chamar. Uhum. Voltou? Voltou. Vamos ver. Fé no pai que a internet dela vai. Gente, eu já subi a Maiara, agora é só destravar, porque para mim travou ela e a A Elissa. Elissa também tá travada pra mim. Travou, né? Elissa, você tá travada, amiga? Maiara, você também tá travada? Ih, Elissa foi com Jesus. A Maiara, Elissa já próxima. voltou. Saiu, mas já voltou. Deixa eu tentar. Deu certo Sabe, agora? calma, Tainha. Agora deu certo. Caiu uma, cai a outra. Fala, ah, para de botar efeito, você é linda de qualquer É, gente, vai jeito. ficar sem filtro, que senão eu vou travar. É isso. O que temos é a realidade, tá, galera? Se o meu também continuar desse jeito, só Jesus na causa. Deixa eu ver aqui, eu não tô conseguindo. Gente, eu vou excluir essa live, vou abrir outra que ela vai entrar agora, tá bom? Que a gente ficou. Vou entrar.
Boa tarde, pessoal. Voltamos com a live. Vou só aguardar a Mayara entrar. Aí eu já adiciono ela aqui, já subo ela aqui. Elissa, avisa ela fazendo favor que a gente entrou, que aí eu vou colocar ela primeiro pra gente ver se desse jeito vai. Não, eu fechei o som, gente, mas voltou ou tá sem som? Voltou, né? Não, eu tinha fechado o som, é porque minha sobrinha tava falando comigo. Aí por isso que eu tinha fechado o som. Agora vai dar certo, gente. Vai dar tudo certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Quem tiver com um livro e o PDF... No PDF a gente tá na página 487. Capítulo 17, parte 6. Deixa eu ver, gente. Só falta... Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo, né? Agora é só a gente esperar a Mayara. Que aí eu vou subir ela primeiro. Não, tô clicando aqui, tá errado. Acho que agora vai funcionar. A internet dela daqui a pouco também entra nos eixos. Mayara. Tá normal pra você, Mai? Tá normal? Gente, olha só, o livro... Me colocaram aqui, ó, no livro é a página 387, no PDF é a página 487, capítulo 17, parte 6, estabelecer a meta. Eu vou subir aqui agora as outras meninas e colocar moderadora. Pode dar continuidade, Alicia, fazendo favor. Parte 6, estabelecer a meta. A aplicação prática do propósito do Espírito Santo é extremamente simples, mas inequívoca. De fato, pode parecer ser simples, é preciso que seja inequívoca. Só é simples aquilo que é facilmente compreendido e, para tanto, é evidente, precisa ser claro. A colocação da meta do Espírito é geral. Agora, ele irá trabalhar contigo para fazer com que ela seja específica, pois a aplicação é específica. Existem algumas orientações muito específicas do que ele provê para qualquer situação, mas lembre-te de que ainda não reconhece que a sua aplicação é universal. Por conseguinte, é essencial, a essa altura, usá-las separadamente em cada situação, até que possas enxergar com maior segurança além de cada uma delas, em uma compreensão muito mais ampla do que a possuis agora. Em qualquer situação na qual estejas incerto, a primeira coisa a considerar muito simplesmente é: o que eu quero que resulte disso?
Para que serve isso? O esclarecimento da meta tem que estar no início, pois é isso que vai determinar o resultado. No procedimento do ego, isso é revertido. A situação vem a ser o que determina o resultado, que pode ser qualquer coisa. A razão dessa abordagem desorganizada é evidente. O ego não sabe o que quer que resulte da situação. Ele está ciente do que não quer, mas somente disso. Ele não tem absolutamente nenhuma meta positiva. Sem uma meta clara, positiva, estabelecida do ponto de partida, a situação apenas parece acontecer e não faz sentido enquanto não estiver acontecido. Então, tu olhas em retrospectiva e tentas compor o que ela significou, e estarás errado. Não somente o teu julgamento está no passado, mas não tens nenhuma ideia do que deveria acontecer. Nenhuma meta foi estabelecida para que pudesse alinhar os meios a ela. E agora, o único julgamento que sobra para ser feito é se o ego gosta ou não do resultado. É aceitável ou exige vingança? A ausência de um critério para o resultado previamente estabelecido faz com que a compreensão seja duvidosa e a avaliação impossível. O valor de decidir com antecedência o que é que queres que aconteça simplesmente está em que percebas a situação como um meio de fazer com que isso aconteça. Farás, portanto, todos os esforços para não ver o que interfere com a realização do teu objetivo e concentrar-te-ás em tudo aquilo que te ajuda a realizá-lo. É bastante marcante que essa abordagem tem te trazido para mais perto da seleção do que o Espírito Santo faz da verdade e da falsidade. O que é inútil desse ponto de vista vem a ser falso. A situação agora tem significado, mas somente porque a meta fez com que ela fosse. A meta da verdade tem outras vantagens práticas. Se a situação é usada em favor da verdade e da sanidade, o seu resultado tem que ser a paz. Isso está bastante à margem do que seja o resultado. Se a paz é a condição da verdade e da sanidade, e não pode haver paz sem elas, onde está a paz? Elas têm que estar. A verdade vem por si mesma. Se evidencias a paz é porque a verdade veio a ti, e verás o resultado verdadeiramente, pois o engano não pode prevalecer contra ti. E irás conhecer o resultado porque está em paz. Aqui, mais uma vez, o oposto da maneira de ver as coisas do ego, pois o ego acredita que a situação traz a experiência. O Espírito Santo sabe que a situação é como a meta a determina, e é vivenciado de acordo com a meta. A meta da verdade requer a fé. A fé está implícita na aceitação do propósito do Espírito Santo, e essa fé tudo abrange. Onde a meta da verdade está estabelecida, lá tem que estar a fé. O Espírito Santo vê a situação como um todo. A meta estabelece o fato de que todas as pessoas nela envolvidas desempenharão o papel que tem na sua realização. Isso é inevitável. Ninguém falhará em coisa alguma. Isso parece exigir uma fé além de ti e além do que podes dar. No entanto, isso só é assim do ponto de vista do ego, pois o ego acredita em resolver o conflito através da fragmentação e não percebe a situação como um todo. Por conseguinte, busca partir segmentos da situação e lidar com eles separadamente, pois tem fé na separação e não na totalidade. Confrontado com qualquer aspecto da situação que pareça ser difícil, o ego tentará levar esse aspecto para algum outro lugar e resolvê-lo. E parecerá ser bem-sucedido, exceto que essa tentativa conflita com a unidade e necessariamente obscurece a meta da verdade. E a paz não será vivenciada a não ser na fantasia. A verdade não veio porque a fé foi negada, sendo afastada de onde tem que estar por direito. Assim, perdes a compreensão da situação que a meta da verdade iria trazer, pois soluções de fantasia trazem apenas ilusão da experiência, e a ilusão da paz não é a condição na qual a verdade pode entrar. Meu Deus, tapa na cara. E aí, alguém quer comentar? A senhora leu certo? Leio sim. O chamado para a fé. Os substitutos para certos aspectos da situação são as testemunhas da tua falta de fé. Demonstra que não acreditastes que a situação e o problema estavam no mesmo lugar. O problema era a falta de fé. E isso é o que demonstras quando removes da sua fonte e a colocas em outro lugar.
Como resultado, não vês o problema. Se não tivesse faltado fé em que ele poderia ser resolvido, ele teria desaparecido. E a situação teria sido significativa para ti, porque a interferência no caminho da compreensão teria sido removida. Remover o problema e colocar em outro lugar é mantê-lo, pois removes a ti mesmo do problema e fazes com que ele seja insolúvel. Não existe nenhum problema e nenhuma situação que a fé não resolva. Não existe nenhum deslocamento em qualquer aspecto do problema que não faça com que a solução seja impossível. Pois, se deslocas parte do problema para o outro lugar, o seu significado necessariamente se perde e a solução é inerente ao seu significado. Acaso não é possível que todos os teus problemas tenham sido resolvidos, mas que tenhas excluído a ti mesmo da solução? No entanto, a fé precisa estar lá, no lugar onde alguma coisa foi feita e aonde tu vê que elas foi feita. Uma situação é um relacionamento, sendo a união de pensamentos. Se problemas são percebidos, isso acontece porque se julga que os pensamentos estão em conflito. Mas se a meta é a verdade, isso é impossível. Alguma ideia acerca dos corpos não pode deixar de ter introduzida, pois as mentes não podem atacar. O pensamento relacionado aos corpos é o sinal da ausência de fé, pois corpos não pode solucionar nada. É a sua intrusão no relacionamento. Um erro nos teus pensamentos sobre a situação, que vem a ser então a justificativa para a tua falta de fé. Tu farás esse erro, mas não te preocupes com isso absolutamente. O erro não importa. A falta de fé trazida à fé jamais interferirá com a verdade, mas a falta de fé usada contra a verdade sempre destruirá a fé. Se te falta fé, pede para que ela seja restaurada onde foi perdida, e não busques fazer com que seja inventada para ti em algum outro lugar, como se tivesse sido injustamente privado dela. Somente aquilo que tu não destes pode estar faltando em qualquer situação. Mas lembra-te disso, a meta da santidade foi estabelecida para o teu relacionamento e não por ti. Tu não a estabeleceste, porque a santidade não pode ser vista a não ser através da fé. E o teu relacionamento não era santo, porque a tua fé no teu irmão era tão limitada e pequena. A tua fé tem que crescer para ir de encontro à meta que foi estabelecida. A realidade da meta fará surgir isso, pois haverás que a paz e a fé não virão separadamente, em que a situação pode estar sem fé e ainda assim permanecer fiel ao teu irmão. Cada situação é que te achas não é senão um meio de realizar o propósito estabelecido para o teu relacionamento. Se a vês como qualquer outra coisa, estarás sem fé. Não uses a tua falta de fé. Deixe que ela entre e olhe para ela com calma, mas não a uses. A falta de fé é a serva da ilusão e totalmente fiel à sua senhora. Usa-a e ela te carregará diretamente às ilusões. Não fiques tentando pelo que ela te oferece. Ela interfere, não com a meta, mas com o valor da meta para ti. Não aceitas a ilusão de paz que ela te oferece, mas contempla a sua oferta e reconhece que é ilusão. A meta da ilusão está tão estreitamente ligada à ausência de fé como a fé está ligada à verdade. Se te falta fé em qualquer pessoa em relação a papel que ela desempenhará e de forma perfeita em qualquer situação,
antecipadamente dedicada à verdade, a tua entrega está dividida. E assim, não terás tido fé no teu irmão, e terás usado contra ele a tua falta de fé. Nenhum relacionamento é santo, a não ser que a santidade vai com ele a toda parte. Como a santidade e a fé caminham de mão dadas, assim a fé tem que ir a toda parte com ele. A realidade da meta fará surgir e realizará todos os milagres que foram necessários para sua realização. Não existe nada, por menor ou maior que seja, por mais frágil ou mais forte que seja, que não esteja aqui com o único objetivo de ser gentilmente posta a serviço da meta e orientada para apoiar o seu propósito. O universo servirá a ela com contentamento, como ela serve ao universo. Mas não interfiras. O poder colocado em ti, em que a meta do Espírito Santo foi estabelecida, está tão além da tua pequena concepção do infinito, que não tens ideia de como é grande a força que vai contigo. Isso pode usar em perfeita segurança. No entanto, apesar de todo o poder dessa força tão grande que vai além das estrelas e do universo, que está além delas, a tua pequena falta de fé pode fazer com que ela seja inútil, se quiseres usar a falta de fé para substituí-la. No entanto, pensa sobre isso e aprende o que causa a falta de fé. Pensa que tens Aqui, contra o só tirei o vídeo porque eu vou trocar de roupa aqui. Rapidão. Pensas que tens contra o teu irmão aquilo que ele fez contra ti. Mas realmente o acusas pelo que tu fizestes a ele. Não é o seu passado, mas é o teu, que tens contra ele. E te falta fé nele, devido ao que tu foste. Entretanto, és tão inocente quanto ao que fostes quanto ele. O que nunca foi, não tem causa e não está presente para interferir com a verdade. Não há causa para a falta de fé, mas há causa para a fé. Em causa entrou em qualquer situação que compartilhe o seu propósito. A luz da verdade brilha a partir do centro da situação e toca todas as pessoas a quem o propósito da situação chama. Ele chama todas as pessoas. Não há nenhuma situação que não envolva todo o teu relacionamento, e em todos os aspectos e completo em cada parte. Não podes deixar nada de ti fora dele e manter a situação santa, pois ela compartilha o propósito de todo o teu relacionamento e deriva dele o próprio significado. Entra em cada situação com a fé que dás ao teu irmão, ou não te terás fé no teu próprio relacionamento. A tua fé chamará os outros para compartilharem o teu propósito, assim como o mesmo propósito convocou a fé em ti. E verás os meios que um dia já empregastes para te conduzires às ilusões, transformados em meios para a verdade. A verdade chama para a fé, e a fé abre espaço para a verdade. Quando o Espírito Santo mudou o propósito do teu relacionamento, trocando o teu pelo seu, a meta que ele colocou foi estendida a todas as situações nas quais entras ou entrarás jamais. E cada situação ficou assim, livre do passado que a teria tomado sem propósito. Tu chamas para a fé por causa daquele que caminha contigo em todas as situações. Já não és mais totalmente insano e nem estás mais sozinho, pois a solidão em Deus não pode deixar de ser um sonho. Tu cujo relacionamento, compartilhamento do Espírito Santo está a parte da solidão, porque a verdade veio a ti. Seu chamado para a fé é forte. Não uses a tua falta de fé contra ele, pois ele te chama para a salvação e para a paz. Continua ou
pessoa vai ler. O microfone tá mutado. Gente, oi, Ingrid. Eu acho que Como a Mayara entrou pelo perfil dela, fala. eu tô achando Fala, que Mayara. pode continuar. O 8, né? Não, eu só ia explicar, porque como você entrou pelo seu perfil, as pessoas não Tá, agora entenderam o que está acontecendo. minha cara. Só para o pessoal não ficar muito perdido. Eu já volto. O que vocês falaram? Já mostro minha cara aí. Não, não é isso não. É porque algumas pessoas não entenderam que esse Insta aqui é um Insta de leituras que a Mayara criou. E ela hoje entrou pelo dela porque não estava conseguindo entrar nesse, estava dando problema. Mas geralmente, quando a Mayara quer ler os livros que ela está lendo no momento, ela vai entrar sempre nesse Instagram aqui de leitura. Quando não é ela lendo, vai ser uma das outras pessoas que ela escolher para poder estar lendo o livro com as pessoas, para dar continuidade. E o livro que a gente está lendo hoje se chama Um Curso em Milagres. A gente está no capítulo 17 Isso, hoje indo para a parte 8. Hoje Então, a é só gente para vocês finalizou não o capítulo estranharem. 17, vamos pro 18. Se vocês quiserem, que ainda não entendeu o que está acontecendo, quiserem acompanhar, tem todas as lives salvas antigas que a gente fez, é só acessar aí o Leituras da Mayara, que tem tudo lá direitinho. É um perfil para todo mundo. Isso. Vamos pro 8, então? As condições da paz? Você quer continuar? Sim. Vamos. Tu quer ler, Ingrid, ou eu leio aqui? Posso ler. Vamos. A gente termina aí. 8 só, não, Porque né? eu já termino o capítulo 17. 18. 17. Amiga. Pode ler, amiga. ler. Curtinho, Sabe só nisso. 6 pontos. Tá bom. 8. As condições da paz. Um instante santo não é nada mais do que um caso especial ou um exemplo extremo daquilo que todas as situações são destinadas a ser. O significado que o propósito do Espírito Santo deu a ele também é dado a todas as situações. Ele convoca a mesma suspensão da falta de fé, que é afastada e deixada de lado de forma que a fé possa responder ao chamado da verdade. Um instante santo é o exemplo brilhante, a demonstração clara e inequívoca do significado de todos os relacionamentos e de todas as situações quando são vistos como um todo. A fé aceitou cada aspecto da situação e a falta de fé não forçou nela nenhuma exclusão. É uma situação de perfeita paz, simplesmente porque deixaste que ela fosse o que é. Essa simples cortesia é tudo que o Espírito Santo te pede. Permite que a verdade seja o que é. Não a invadas, não a ataques, não interrompas a sua vinda. Deixe que ela envolva todas as situações e te traga paz. Nem mesmo a fé te é pedida, pois a verdade nada pede. Deixa que ela entre e trará à tona e manterá para ti a fé de que necessitas para a paz. Mas não te levantes contra ela, pois contra a tua oposição ela não pode vir. Não queres fazer de cada situação um instante santo? Pois tal é a dádiva da fé, dada livremente em todo lugar onde a falta de fé é deixada de lado, sem utilidade. E então o poder do Espírito Santo está livre para ser usado em seu lugar. Esse poder instantaneamente transforma todas as situações em meio seguro e contínuo para estabelecer o seu propósito e demonstrar a realidade dele. O que foi demonstrado convocou a fé e a fé lhe foi dada. Agora vem a ser um fato, do qual a fé não mais pode ser afastada. A tensão de recusar a fé, a verdade é enorme, muito maior do que reconheces. Mas responder à verdade com fé não acarretará tensão alguma. A ti, que reconhece o chamado do teu Redentor, a tensão de não responder o seu chamado parece ser maior do que antes. Isso não é assim. Antes a tensão estava presente, mas tu a atribuías a outra coisa, acreditando que alguma outra coisa a produzia. Isso nunca foi verdadeiro, pois o que essa alguma outra coisa produzia era pesar e depressão, doença
e dor, escuridão e imagens vagas de terror, frias fantasias de medo e sonhos ardentes do inferno. E nada mais era senão a tensão intolerável de te recusares a dar fé à verdade e ver a sua Posso? evidente realidade. Posso? Assim, Obrigada. pode. Corta. Nada. Assim foi a crucificação do Filho de Deus. A sua própria falta de fé fez isso a ele. Pensa com cuidado antes de te permitires usar a tua falta de fé contra ele, pois ele se elevou e tu aceitaste a causa do seu despertar como tua. Assumiste a tua parte na sua redenção e agora és inteiramente responsável por ele. Não fales para com ele agora, pois te foi dado reconhecer o que a tua falta de fé nele não pôde deixar de significar para ti. A sua salvação é o teu único propósito. Vê apenas isso em todas as situações e elas serão um meio de trazer apenas isso. Segue, Ingrid, por favor. Agora Seis. até perdi aqui onde você parou. Ah, tá no 6. Quando aceitares a verdade como meta para o teu relacionamento, viestes a ser o doador da paz, com tanta certeza quanto teu pai te deu a paz. Pois a meta da paz não pode ser aceita. A parte das suas condições, e tiveste fé nessa meta. Pois ninguém aceita algo que não acredita que seja real. O teu propósito não mudou e não mudará, pois aceitaste o que nunca pode mudar. E agora não és capaz de afastar dele nada do que ele necessita, para ser para sempre imutável. A tua liberação é certa. Dá assim como recebestes. E demonstra que te levaste muito além de qualquer situação. Que pudesse atrasar-te e manter-se separado daquele cujo chamado tu respondeste. O capítulo 17. Aê! Esse bateu com classe, né? Bateu com classe o capítulo 17. Maravilhoso. Já tá batendo. E aí, alguém vai falar? Alguém quer falar? Deixa eu abrir o resumo. Pode começar, Mayara, se você quiser. Eu mesma? Sim. Ai, meu Deus. Gente, o tal do ego, ele bagunça a cabeça do ser humano, né? Não é? Muito. Senhorita. Eu tô pronta. O que mostra o que eu vi aí, de tudo que mais me marcou assim, é que a gente nunca pode perder a fé. Né? A fé em tudo. Né? Em todos os instantes da sua vida você tem que ter fé, né? E às vezes a ilusão, às vezes algumas coisas que acontecem, a gente fica perdido pela mente, pela ilusão, e a gente, o Espírito Santo não fica reto, ele faz umas curvas. O que foi, Ingrid? Tô só admirando sua beleza. Então, é esse, né? Mas assim, igual ele fala, tudo é ilusão, mas a gente, alguns momentos a gente vai ter que a gente fala assim, nossa, tá tudo errado, mas na verdade acho que é só um alinhamento das velas, um ajustamento para você estar indo para o caminho certo, né? Então, o caminho certo é o quê? É você estar sempre ligado a Deus, cheio do Espírito Santo, né? E deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Às vezes o ego, ele falou assim, você vai errar, algumas coisas vão acontecer, mas isso faz parte também do processo, né? Que você está se espiando, né? Purificando. E você tem que se apegar em Deus e ter fé, né? Porque todos nós vamos ser salvos, todos nós, né? Somos dignos da salvação e do melhor dessa vida, né? Então é você ter fé sempre. Ajuste de velas e não, né? E seguir sempre no caminho de Deus, porque tudo isso aqui que a gente vive é passagem, né? Tudo que a gente está vivendo é tudo emprestado, digamos. Né? Tem uma força maior que
tá levando que faz, eu acredito, nessa força maior, né? E Deus sabe de todas as coisas. A gente está aqui só para servir e fazer o melhor para todo mundo, né? Perdoar, amar, dar o nosso melhor. Às vezes a gente vai dar umas cambaleadas, mas até nisso também é ajustamento de vela. É ajustamento de percurso para a gente poder encontrar Deus, faz parte do processo. Foi exatamente isso que eu anotei. Essa parte do novo, né? De A gente tem as que tentar coisas. ao máximo estar ligado a Deus, né? Sair das ilusões, sair né, do que tira a gente do prumo. Mas acontece, né? O ego, a gente tem que lidar com isso, né? A gente está num mundo onde acontece tantas coisas, né? É muito... O meio da gente, eu falo, assim, acontece tanta coisa, assim, que você não espera, você se sente impotente. Mas você tem que ter fé, né? Tem que ter fé que Deus está olhando tudo e Deus sabe de todas as coisas. E que até no momento difícil que Ele está tentando alinhar suas velas. Para que você fique melhor, para que você cresça, estabeleça, né, um nível melhor. Porque até quando vem as coisas ruins e quando acontece as coisas ruins, é te mostrando, né, que você tem que ajustar as velas. Acho que é isso. Ajustar as velas. Essa parte do, Tudo vai pro... essa parte dos desafios de viver algo novo foi exatamente o que eu coloquei, porque eu achei incrível essa parte dos 5, que ele fala no relacionamento curado. Ele vai falar que só um deslocamento radical no propósito é capaz de induzir a uma completa mudança de ideia a respeito da razão de todo ser, de todo relacionamento. Porque às vezes À medida que essa mudança se desenvolve, é afinal realizada, ela cresce, passando a ser cada vez mais benéfico e alegre. Ou seja, é um processo, é algo gradativo, né? A gente não tem como eu passar uma vida toda vivendo um padrão, sim. Não tem como eu passar a vida toda. Fazer a mudança radical. Porque é uma mudança radical que às vezes a gente nem entende na hora e fala assim, o que é isso? O que está acontecendo? Mas e vai ser difícil. Aqui não está dizendo que é fácil. Eu tenho um delay para entender as coisas. Eu tenho um delay, assim, né? Eu vou processar as coisas. Mas, assim, tem coisas que tem que ser na hora. É radical mesmo. Sim, mas aqui está dizendo que não vai ser fácil, né? O livro diz que não é porque essa mudança vai acontecer que ela vai ser fácil, porque não tem como eu passar uma vida toda vivendo um padrão específico e eu querer que esse padrão mude e não ser mudar do dia para a noite. É um processo, mas isso é a beleza. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, né? Igual, nossa, vou dar um exemplo besta. Decidi fazer dieta. Mas se você anda no meio de um monte de gente que gosta de comer pra caramba, fica difícil. Você ser maior do que o grupo, o seu meio, é complicado. Se o meu meio tem o hábito de... Tô dando exemplos banais, assim. Se meu meio tem o hábito de beber, praticamente eu vou beber também, né? Tô dando assim, isso não é errado, né? Certo? Eu tô dizendo assim, são coisas que acontecem. Se o meu grupo ele tem um determinado padrão, gente, tudo é padrão, né? E hábito, né? E hábitos, aí para você mudar. E assim, tem coisas que a gente faz que não é. Tem gente que nem sabe que tá agindo sem a ordem do Espírito Santo. Eu acho que o que a gente não pode deixar que aconteça é ter medo de viver esses novos desafios, de entrar nessa nova estação. Porque é o que a gente acabou de falar, não vai ser fácil, mas eu preciso dar o primeiro passo e todos os dias exercer esse hábito, para que isso vá realmente mudando dentro de mim, dentro do meu coração. E aí, para mim, esse relacionamento santo que ele fala como um total, é a nossa vida como um total.
é como se fosse uma teia, né? Tudo aquilo que liga a nossa vida. E esses ligamentos, se por muito tempo eles foram corrompidos, eles não vão mudar do dia para a noite, mas cabe a mim dar a oportunidade de abrir a porta para que isso seja transformado. Eu só não posso ter medo de abrir essa porta, né? E depois que a porta é aberta, depois como é que é aquela passagem da Bíblia que fala que a verdade... Conhecereis a verdade vos libertará. Caramba! Depois que você conhece a verdade, meu Deus, não tem como você voltar. Exatamente. Depois que uma E vez a verdade é revelada, E se você volta na verdade, Sim. você vai ser mais porque agora você sabe o que é bom e o que é ruim para sua vida. Então, se você volta para o que é ruim, você mesmo se cobra, a gente mesmo se cobra, né? Sim, isso não é para mim, eu não preciso acessar isso mais. Justamente. A verdade, ele fala até isso nesse capítulo, né? Que a verdade é o parece que é o maior bem, assim, a verdade, né? A gente sair da ilusão, trabalhar com a verdade. E aí a gente faz isso fazendo exatamente o que diz o 6, estabelecendo metas. Mas né? vale uma verdade cancarada, como é que o povo fala, do que uma mentira Mal contado. mal contada. Uma verdade que você não quer. Nossa. Mas tem verdade. É melhor Isso, não, cara, o independente do que 6 ele vai seja, falar isso. A meta nem da que- verdade tem outras vantagens práticas. Se a situação é usada em favor da verdade e da sanidade, o seu resultado tem que ser a paz. A verdade vem por si mesma. Se vivencias a paz, é porque a verdade veio a ti e verás o resultado verdadeiramente, pois o engano não pode prevalecer contra ti. É exatamente o que ele diz no 6 sobre estabelecer metas, né? É realmente a gente estabelecer isso para a nossa vida. E caiu. Ela tá Caiu, deixa eu no ver. elevador. Ela deve ter entrado no elevador. A gente continua? Deve ter Ela sido tá isso. Pois é, o 6, a gente falou do 5, né? Que é o relacionamento curado. O 6 vai falar sobre o que eu acabei de ler, que é essa meta da verdade. E aí ele diz que a gente precisa estabelecer metas para alcançar isso tudo que a gente leu aqui. E aí é o que a Mayara acabou de falar sobre hábitos. Todos os dias a gente vai exercer isso na nossa vida e na nossa cabeça para que isso vire um hábito em mim. O hábito de querer ter paz, né? O hábito de buscar pela paz, o hábito de buscar pelo amor, de exercer o amor. Isso eu exerço dentro do meu coração todos os dias. E aí o 7, ele vai falar sobre o chamado para a fé. E eu acho lindo que bem no comecinho ele fala, não existe nenhum problema em nenhuma situação que a fé não resolva. Eu já escutei uma vez que um amém move montanhas. O amém e a fé movem montanhas. Então, se eu digo amém, que assim, amém significa que assim seja, né? Se eu digo amém, essa montanha vai se mover, amém, que assim seja. Se eu tiver realmente fé, aquilo vai acontecer, porque não existe nada que possa parar o nosso coração diante de Deus. É o que a gente já falou aqui várias vezes. Tudo que é bom já está proposto para nós. A gente só tem fé, acredita que nós vamos acessar isso e acessamos, né? Ele vai dizer na segunda parte do 7, o poder colocado em ti, em quem a meta do Espírito Santo foi estabelecida, está tão além da tua pequena concepção do infinito que não tem ideia de como é grande a força que vai contigo. E isso podes usar em perfeita segurança. Eu acredito que a pior coisa do mundo é a gente perder a fé em Deus. Eu não ter mais fé que a minha vida pode mudar, eu não ter mais fé que eu vou sair de uma situação, eu não ter fé que eu não tenho paz, porque se eu perco a fé, eu não tenho mais nada. Se eu perco a esperança, eu não tenho mais nada, porque a fé é acreditar que a esperança é sempre real. Esse é o verdadeiro significado da fé, né? E eu levo muito para minha vida. Eu não quero crer, eu preciso crer, porque desacreditar de Deus é desacreditar de nós.
Porque Deus é quem nós somos. Então, se eu não entender que eu preciso crer, eu queria ter fé, não, eu quero ter fé, eu preciso ter fé, é uma necessidade na minha vida, porque se eu não tiver fé, eu não tenho nada. Essa é a convicção que a gente precisa ter, né? Para mim, fé é dar o passo sem enxergar o chão. É isso que significa eu preciso crer, eu preciso ter fé. Eu vou dar o passo, eu não estou enxergando o chão, mas eu vou dar o passo e não existe nada melhor do que ter a segurança que se eu der o passo, eu sei que Deus vai colocar o chão. Isso é a segurança que nós temos em Deus. Não acreditar nisso, não acredito em mais. E aí o 8 vai complementar, ele vai falar sobre as condições da paz. E aí ele fala que essa simples cortesia é tudo que o Espírito Santo te pede. Permite que a verdade seja o que é. Não há invadas, não há ataque. Não interrompas a sua vinda. Deixa que ela envolva todas as situações e te traga paz. Nem mesmo a fé te é pedida, pois a verdade nada pede. A gente vê muito em filme, principalmente aqueles cartazes falando: o mundo precisa de paz, é o fim dos tempos. A gente vê demais. Isso é real. O mundo, ele anseia por paz. A gente vê guerras e guerras por aí acontecendo em todos os lugares do mundo. A gente vê o quanto o mundo está perigoso, o quanto nós ansiamos por segurança, por tranquilidade. E a gente vê isso diariamente, né? Mas o que a Bíblia nos assegura é que a nossa paz não depende da paz do mundo. A Bíblia diz que nós temos a paz que excede todo entendimento. E eu acho isso lindo demais. Porque quando eu tenho uma paz, quando a minha paz é um estado de espírito, eu tenho paz por alguns instantes. Eu acredito que eu estou absorvendo paz. E aí, quando eu para dormir, eu não durmo porque a minha cabeça não para. A minha paz, ela é medida por instantes. Ela é um estado de espírito. Mas o que a Bíblia diz é que nós temos a paz que excede todo entendimento. Isso ninguém tira. O mundo pode estar caindo, mas eu tenho paz porque eu acredito e eu tenho fé que Deus está no controle daquela situação. Então eu descanso o meu coração e acredito que Deus está fazendo melhor, né? Eu já vi pessoas que têm tudo e que não têm paz, que alcançou todos os estágios possíveis de realizações pessoais e não tem paz. Eu já vi pessoas olharem para a paisagem mais linda do mundo e eu estar com essas pessoas não conseguirem enxergar o que aquela paisagem passava, porque a cabeça delas está muito longe daquilo que Deus realmente é. Então, eu acredito que o que nós realmente precisamos é encher o nosso coração de tudo aquilo que Deus é e de tudo aquilo que Deus tem para nós, porque só assim nós vamos ter essa tranquilidade, né? É por isso que eu entendo que quem eu sou e quem Deus é e o que Ele faz por mim, quando eu entendo quem eu sou, o que Deus é e o que Ele faz por mim, eu tenho paz. Eu lembro muito de Pedro, né? Que estava no meio da tempestade e ele sabia que se ele só colocou o pé lá, porque ele sabia quem que estava esperando por ele, né? No meio das águas. Ele só andou com Jesus porque ele sabia quem estava esperando por ele. Então, no meio da tempestade, nós temos essa voz que diz calma, que diz fica tranquilo, eu sou Deus, eu estou contigo. Eu acredito que é muito isso que o livro está querendo passar nessa parte. Que o nosso coração está em Deus e porque o nosso coração está em Deus, nada tira a nossa paz, né? É isso que nós temos que levar. Posso falar agora? Pode, irmã? Lá no capítulo de São João, dizer, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós passamos a conhecer a Deus, nós aprendemos a nos relacionarmos com Ele. A forma com que nós nos relacionamos conosco mesmo é a forma que nós nos relacionamos com o outro e nos relacionamos com Deus. Se hoje nós não aprendemos a relacionarmos conosco, nós não sabemos relacionar com o irmão e não sabemos relacionar com Deus. Hoje eu não posso dizer que eu sou de Deus hoje e amanhã falar que eu não sou de Deus. Porque aonde a gente for, Deus vai estar conosco. Aqui vai falar sobre isso.
Por onde a gente for, nós temos que levar isso conosco, com essa certeza. Né? Essa é a nossa fé, que por onde nós passarmos, o Senhor vai estar livrando de todo mal, porque Ele vai abrindo caminhos. Né? Outra coisa, primeira coisa, calar as vozes que há dentro de nós. São tantas vozes do nosso interior que grita dentro de nós que nós não conseguimos enxergar qual é a voz de Deus. Porque aqui vai falar assim, ó. Tem fé naquele que te respondeu. Jesus já nos respondeu. O Espírito Santo já falou conosco. Deus já falou conosco. Muitas vezes, nós que não estávamos aptos a ouvir a voz de Deus. Porque Ele já respondeu a nós. Muitas vezes a gente não deu voz a essas realidades que Ele coloca no nosso coração. Porque se Ele já colocou um propósito, temos que ter a meta. Se a gente não tiver a meta, a gente não consegue focar. Porque, às vezes, a gente entra em relacionamentos, eu não falo de relacionamentos amorosos, mas afetivos, de relacionamentos de amizade. Porque o que acontece? A nossa tendência é abandonar o nosso irmão no momento que ele mais precisa. É muito mais fácil a gente colocar o irmão de escanteio do que nós ir lá e apresentar aquele irmão junto conosco a Deus. Você entendeu? Porque é muito mais fácil a gente livrar do problema do que pegar esse problema também e apresentar a Deus, que também é um problema meu. Porque se ele está comigo, Deus me apresentou e me apresentou a ele. Então Deus confiou a mim, aquele irmão, para que ele também caminhasse comigo na mesma direção e no mesmo propósito. Quando a gente tem meta, a gente consegue ir além. A passagem de Pedro que a Elissa colocou, quando Jesus fala, homem de pouca fé. Por quê? Porque quando Pedro desviou o olhar de Jesus, ele perdeu o foco. Você entendeu? E foi onde que ele começou a afundar. Mas quando Jesus, ele tinha certeza que ali estava Jesus, ele voltou o seu olhar para ele e ele conseguiu caminhar sobre as águas. Por quê? Porque o Senhor estava presente. Então, quer dizer, aonde nós formos, o Senhor vai estar. É o Senhor que acalma a nossa tempestade. Aí vai falar que não abandones agora e nem abandones o teu irmão. Esse relacionamento renasceu com um relacionamento santo. Quando nós estamos em um relacionamento saudável, a gente caminha bem com esse relacionamento. Quando a gente cria um relacionamento saudável, de uma amizade, vamos dizer aqui, hoje nós criamos um relacionamento de amizade do nosso grupo. Então nós temos o mesmo propósito, a mesma unidade, o mesmo foco de estarmos o quê? Hoje partilhando aqui o que nós estamos vivenciando para partilhar com vocês que estão aqui conosco. Esse é um relacionamento santo. É relacionar pessoas junto conosco. E incluir mais pessoas junto conosco. Aí vai falar aqui, pois o relacionamento não foi rompido, ele foi salvo. Quando o Senhor fala que ele não é rompido, é porque ele sabe o momento certo, a forma dele entrar quando nós permitimos. Faz nada sem a permissão nossa. Nós permitimos com que ele entre, ele vai entrar. Se ele for o centro, nada, porque nós sabemos em quem nós colocamos a nossa direção, nós estamos indo, e que forma a gente está no relacionamento. Quando nós estamos, muitas vezes, se a gente está naquele grupo, ele bebe, mas por quê? Porque eu tenho uma meta, um objetivo. E aonde eu vou testemunhar Jesus. Move montanhas. A fé a salvação e que perdestes o teu caminho está perdido, mas não penses que isso é uma perda.
no que é novo em ti, lembra-te que tu e teu irmão começaram outra vez juntos, e toma a sua mão para caminharem juntos por uma estrada muito familiar do que agora acreditas. Não é certo que vais te lembrar de uma meta imutável através da eternidade? Pois escolhes a meta de Deus, da qual a tua intenção verdadeira nunca esteve ausente. Então, fez-se caminhar novamente juntos. O que não estava dando certo, começou a dar certo. Por quê? Porque agora caminhamos juntos. Porque agora nós colocamos o Senhor no centro da nossa verdade. Porque Ele é essa certeza, nós perdemos essa certeza, nós paramos nas nossas lições dos outros. Tudo é ilusório, mas nem tudo aquilo que é ilusório é ruim, é bom, porque isso faz enxergar coisas, enxergar em nós. E isso faz com que nós transformemos o que está dentro do nosso coração. Aquilo que o ego faz com que nossa percepção seja errônea. Aí vai dizer aqui, tua escolha te deixará consolo, pois o próprio Deus abençoou o teu relacionamento santo. Não retenhas a tua, pois tudo que ele necessita agora é a tua bênção. O Senhor já nos deu a bênção. O Senhor já nos deu do momento que ele nos escolheu para hoje estarmos nesse mundo. Porque se nós não sabemos vivenciar aqui na terra, nós não vamos poder contemplar o céu. Porque o céu se faz aqui e agora. Essa é a verdade. O ter fé é ter fé naquilo que você não vê, mas crer que o Senhor está ali presente. Um testemunho rápido. Uma irmã religiosa à frente de uma comunidade, né? Fundadora, ela estava em uma viagem internacional. E lá ela passou mal, estava doente. E quando ela voltou para o Brasil, ela chegou em São Paulo, ela teve que ser carregada pelos outros irmãos e outras irmãs, os outros fundadores. Quando ela chegou dentro da comunidade, imediatamente teve que solicitar um médico. E nisso a médica, olha para você ver como que Deus é ágil, como que o Espírito Santo suscita no coração da pessoa. Solicitou imediatamente, logo que ela chegou, que ela já estava passando mal, solicitou a médica. A médica disse assim, ela tem plano de saúde? Eles disseram sim. Então vocês levam ela imediatamente agora. Não espere mais nenhum minuto. Quando ela chegou, já foi atendida, já levou para a Unimed, em uma outra cidade, em Ribeirão Preto. E lá foi constatada que ela estava com leucemia. Ela viajou o tempo todo da Itália até o Brasil sem nenhuma gota de sangue no corpo. Ela já não tinha mais. A médica disse, o primeiro milagre já aconteceu. Foi ali. Que você poderia ter morrido dentro do voo. Segundo milagre, ia ter fé, quando ela sabia em quem ela tinha colocado a confiança dela. Uma idade avançada, sabia que a medula tinha que voltar a funcionar, porque se ela fosse fazer um transplante, por causa da idade dela, poderia que rejeitasse. Então seria muito mais baixo. Isso aconteceu em agosto. Em outubro era a festa da comunidade, aonde iria comemorar o aniversário da comunidade. Ela fez os exames, passou por todas as realidades. No dia que ela foi fazer o transplante, de manhã ela fez o exame e não tinha voltado a funcionar. Quando foi 3 horas da tarde, quando foi refazer novamente, a medula voltou a funcionar, sem nem ao menos precisar da cirurgia. Isso é ter fé. É saber em quem eu coloquei a confiança. Saber em quem eu direcionei. E saber em quem eu sirvo. Porque quando eu renunciei família, eu renunciei a Deus. E
poderia fazer na vida dela. Ela é o maior testemunho. Até uma música linda. É isso que nos falta, é a falta de fé, de crer que Ele vai ser em vão, mas vai ser para nos consertar, para E nem, trabalhar o nosso interior. e nem por isso ela não passou pelo processo, né, irmã? Ela Exato. não foi curada. Ela descobriu a doença e foi curada. Ela passou pelo processo para ser curada, mas ela tinha certeza que ela ia ser curada. Eu acho que essa é a maior prova de fé que a gente pode ter. É quando tudo tá dando errado e eu não vejo alguma perspectiva, mas eu sei que Deus faz e eu confio que Deus faz e eu vou acreditar até que Deus faça. A senhora estava falando e eu lembrei quando eu fui internada. Eu não fui curada no dia que eu descobri a doença. Eu não fui curada nos exames para a doença. Eu passei por muitos processos. Para quem não sabe, eu vou resumir bem rápido a história. Eu tive, há 5 anos atrás, um problema de saúde. Eu tive um cisto e um tumor no cérebro e eu fui curada, assim. Não passei por cirurgia. Mas eu não fui curada do dia para a noite. Eu passei muitos meses fazendo tratamento. E eu fiz todos os exames para cirurgia. Fiz todos os procedimentos, todos os processos. Passei por tudo. No último exame, a cirurgia era na outra semana. Eu fiz o último exame numa sexta, a cirurgia era na quarta. No último exame para cirurgia, tinha sumido tudo. Mas foi o último exame. Eu passei por todos os processos, 6 meses de processo até o último exame. Então, não é que a gente está livre de passar, não é que vai ser fácil o processo, mas a gente passa pelo processo na certeza que Deus já deu a vitória pra gente, porque a vitória ela vem. A gente só precisa entregar e confiar, né? Exatamente. E nesse processo dela, foi o testemunho de fé dela. Porque Deus queria usar dela ali dentro do próprio hospital. Porque a gente sabe que a medicina é pura ciência. Mas faltava a fé. Mas ali tinha fé, que era a irmã para testemunhar. E foi ali que ela conseguiu converter muitos corações. Foi por esse processo que ela teve que passar durante 3 meses. Porque tinha um propósito. Deus tinha um propósito dela estar ali 3 meses rezando. Em nenhum momento ela desistiu. Nos momentos de dor, ela oferecia para aqueles que tinham mais dor que ela. Porque a dor dela não era nem os pés da dor que Jesus passou, mas porém ela rezava e oferecia a dor dela para o outro que necessitava. E isso fez com que médicos e enfermeiras voltassem o coração para Deus e visse que o maior milagre é Deus quem faz. Precisamos da ciência, mas sem a fé nada é solúvel. Nada é feito, porque a ciência foi dada por Deus. Porém, a fé é ágil, é ação. Isso cabe a nós esperarmos e crer naquilo que Deus nos deu. Porque Deus deu um dom para cada um. Por isso, o crer e acreditar na ciência é ter fé, porque ali Deus se faz presente. Principalmente naquele filme, As Mãos Talentosas. Ali mostra muito sobre isso. Quem já assistiu vai ver ali. Ali é ter fé. Ali é crer e esperar. Desafiando os gigantes. Ali é ter fé. É esperar. É crer. É passar por aquele processo. Nem sempre a gente vai ganhar. Porque a gente só quer ganhar, ganhar, ganhar. Nunca quer perder. A perda faz a gente reconhecer que nós somos miseráveis, mas que nós buscamos todos os dias. Nós temos que começar do baixo, não do grande. Porque senão a gente perde a meta. A gente quer crescer, mas não quer começar no pequeno. Já quer estar lá em cima. Não, precisamos passar pelo processo. E quem passa pelo processo vai ver a vitória no final. Porque sem fé e sem a verdade de Deus, nós não somos nada. Amém. Amém. Amém.
obrigada, menina, por mais uma live, encerrando mais um Amém. capítulo. A gente já